Boa noite, turma. Sejam todos bem-vindos. Consegue me escutar bem? Beleza. Então vamos lá. Vamos lá para a nossa aula número 2. Paulo está pedindo o link. Deixa eu mandar o link aqui, né? O link já fica aí na descrição do grupo. Bom, de antemão, quero já me desculpar com vocês aí, né? Eu atrasei essa aula de hoje. Estava em reunião ali com o cliente, turma, e foi fora do escritório e acabei, como é que eu posso dizer? Acabei me atrasando. Aí, vamos lá. Sem mais delongas, vamos iniciar. A aula está sendo gravada e por aí vai. Bom, então ontem nós continuamos aí com a apresentação da interface, tá? Vamos concluir essa parte logo hoje, certo? Se alguém tiver com dificuldade de instalação, ainda me comunica, que aí no final da aula a gente se organiza, tá? Mas eu creio que algumas pessoas já conseguiram instalar, né? E aí a gente vai se organizando por aqui. Bom, turma, ainda dentro do Ribbon, nós temos duas situações que eu vou falar agora. Tá? A gente tem o painel estendido, tá? Que ele chama aqui de Extended Panel, ou painel estendido. E o Contextual Menu, ou menu de contexto. Eu chamo a atenção aqui, principalmente para o menu de contexto. E é muito importante vocês terem uma familiaridade com esses termos, porque você vai estar o tempo todo acessando eles, né, exatamente com esses nomes. Então, olha só, o painel estendido são acréscimos de informações que você tem nos painéis, tá? Já ficou claro para vocês o que são os painéis? Então, se você observar, para cada aba, né, você tem um painel, tem uma linha divisória aqui, ó, se vocês estiverem vendo, deixa eu destacar aqui essa linha divisória, ó. Ó, tem uma linha divisória aqui, onde ele separa, né, as ferramentas conforme a natureza, tá? E aí cada elemento desse aqui é um painel. A gente chama de painel, tá? Então esse aqui é o painel construir, esse é o painel circulação, esse é o painel modelo, esse é o painel ambiente e área. O nome do painel sempre vai ficar embaixo. Tá? Você vai ter aqui, ó, painel construir, painel circulação, painel modelo, painel ambiente e área. Alguns painéis têm informações adicionais, tá? E você vai perceber isso quando você encontrar uma setinha ao lado do nome do painel. Observa que aqui no painel ambiente e área, você tem uma setinha. Quando você clica, ele, né, estende o painel. Então é por isso que ele chama de painel estendido, né? Esse aqui é o painel estendido, tá? Esse cara aqui, ó, é o painel estendido. Tá bom? Então tá aqui, ó, o painel estendido. Certo? Deixa eu printar isso aqui e mandar aí para vocês.
tá aqui a pasta. Opa. Pronto. Então, esse aqui é o painel estendido. O menu de contexto, por sua vez, ele vai surgir, tá? Toda vez que você chamar uma ferramenta de modelagem, né? Ou qualquer outro tipo de ferramenta. São opções adicionais que você tem para dar suporte àquela ferramenta. Aqui, ó. Então, por exemplo, vou chamar aqui a ferramenta parede, né? Então, só para revisar, está na aba arquitetura, né? Deixa eu pintar aqui, ó. A aba arquitetura, painel construir, ferramenta ou comando parede, tá? Então, chamei a parede, ó. Aí, o que é que vai acontecer, turma? Você vai observar que a interface do Revit vai mudar, né? E ele vai ter essa porção aqui que está destacado de verde. Ó, tá vendo? Essa porção aqui que está destacada de verde, eu vou até pintar assim preenchido para ficar melhor. Tá vendo? Isso aqui pode ocupar a tela toda, tá? E você tem essa parte aqui de baixo também. Então, essas opções que ficam aqui de verde, elas só aparecem quando você chama algum recurso. Por isso que o nome dele é menu de contexto. Só aparece no contexto do uso daquela ferramenta. Isso aqui é variável, tá? A depender da ferramenta que você chama, essas informações aí, esses recursos vão modificar, tá? Então, você vai ter, por exemplo, ferramentas que elas vão para o modo de edição de croquis, tá? Como forro, piso, né? Telhado. E aí você só sai do menu de contexto depois que você concluir ou cancelar a ferramenta. Então, é muito importante entender que se você quer fazer alguma edição ou alteração referente àquele elemento, você vai precisar ir no local correto. Beleza? Essa porção aqui de baixo, né, é chamada de barra de opções. Então, elas ficam aí também disponíveis para você trabalhar. Vou botar aqui que é o menu de contexto, certo? Para vocês compreenderem. Qualquer dúvida, turma, vão falando, tá? Eu gasto esse tempinho aqui porque é muito importante a gente compreender esses conceitos e a nomenclatura dos elementos. Isso aí é um critério universal, é assim que qualquer lugar vai se chamar. Então, se você entrar em qualquer fórum da Autodesk, principalmente os fóruns que estão em inglês, né, que são os melhores, e você quiser alguma dúvida, né, você vai precisar comunicar o que é que está acontecendo e as respostas vão vir também com esses termos. Ok? Uma informação adicional o nosso ribbon pode ser modificado, né, para diminuir ou aumentar, tá? Você pode, por exemplo, estar trabalhando e precisando mostrar somente o projeto, você quer mais espaço para a área gráfica, e aí você pode minimizar o seu menu de contexto. E aí você vai fazer isso com esses dois botõezinhos aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Você vai ter dois botõezinhos aqui, tá? Então, o botãozinho da direita, que é a da setinha para baixo, ele vai lhe dar as opções que você tem para exibir o seu ribbon. Você tem três opções: ou mostrar somente as guias,
ou os títulos ou os botões, tá? E aqui a quarta opção, ele permite que você navegue pelas três opções, tá? E aí você clica aqui nessa setinha aqui da direita, da esquerda agora, ó, e aí ele vai alternando, tá vendo? Ele vai alternando, né, as opções, tá? Ele vai alternando. E ele alterna justamente entre essas opções. Se eu colocar aqui só minimizar para as guias, ó, ele só vai ter duas opções, tá vendo? Ou minimiza para as guias ou mostra tudo. Se você deixa os três habilitados, aí cada vez que você clicar, ele vai lhe dar outras opções, tá? Então é para isso que serve esse botãozinho aí, para você poder alterar aí a exibição do seu ribbon. Tranquilo, pessoal? Seguindo, nós temos aqui agora uma janela que tem uma importância muito grande. Essa janela aqui, ó, tá? Ela é chamada de janela de propriedades, certo? É nessa janela aqui onde você janela de propriedades, tá? Ou properties, né? É nessa janela onde você faz as edições de parâmetros de instância, certo? E aí chamar atenção para esse termo, que são termos que a gente vai ver bastante no Revit. Eu já vou adiantar aqui, ó, alguns termos que a gente vai falar quase todas as aulas, que aos poucos vocês vão internalizando, tá? Que são categorias, certo? São famílias, propriedades de tipo, vou botar aqui tipos na verdade, né? Tipos, instâncias, parâmetros, tá? E aí você vai ter aqui, dentro dos parâmetros, você vai ter os globais, projetos, parâmetro de projeto, parâmetro de tipo, parâmetro de instância e parâmetro compartilhado, tá? Então, se você ainda não tem uma clareza e uma propriedade sobre o que são esses temas, tá? O que são esses assuntos aí, o que significa cada coisa dessa, né? Você ainda precisa aprimorar um pouco o seu Revit. Sem ter conhecimento disso aqui, você não está usando o Revit da melhor forma, tá? Então, ao longo do curso, eu vou repetir bastante esses elementos para até a gente compreender ele, né? Como eu disse na aula passada, o segredo do Revit é conceito. Mais conceito do que habilidade gráfica, né? Tem muitas pessoas que não têm habilidade nenhuma para desenhar à mão, para representar um croquis na mão, mas a ferramenta do computador auxilia. Então o que você precisa é compreender como a ferramenta comunica, tá? Então isso aqui vai estar o tempo todo, ó. Quem puder aí, quem tiver, não sei se vocês têm o hábito de anotar aí as aulas, né? Mas se quer uma dica, anotem esses elementos aqui, tá? Para estar o tempo todo trabalhando sobre esses conceitos, até ficar claro, certo? Beleza. Nessa janela de propriedades, ela sempre vai trazer as informações do elemento que você estiver selecionado. Como nesse caso eu não tenho nenhum objeto selecionado, ele traz a informação do nível, tá? Então aqui é o meu nível 1, ele traz as informações do nível 1, certo?
E aí tem essa série de propriedades aqui que a gente vai ver que elas são agrupadas aqui, né, por determinados elementos, ó, tá vendo? Ela se agrupa assim, tá? Por gráficos, subjacência, extensões, e aí aos poucos a gente vai compreender o que é cada uma dessas coisas, tá bom? Por exemplo, ao chamar a ferramenta parede, a janela de propriedades passa a trazer informações de parede. Se eu pego portas, ela passa a trazer informações de portas, né? Se eu for colocar aqui um piso, ela traz a informação de piso. Então, essa janela vai estar o tempo todo modificando para trazer as informações e, a priori, propriedades de instância dos elementos que vocês estão trabalhando. Certo? Na janela inferior que nós temos aqui, nessa esquerda, a gente tem uma janela chamada navegador de projeto ou Project Browser, né? Vou colocar aqui, deixa eu botar a setinha aqui para ficar claro, né? E aqui você vai ter o navegador de projeto, ó. Certo? Então, esse navegador do projeto, turma, eu posso entender, assim, de uma forma bem simples, como se fosse o File Explorer do nosso Windows. Ele tem aqui uma hierarquia de estrutura de árvore, tá? Não sei se vocês sabem qual é a estrutura de árvore. Para quem é mais novo, talvez não pegou, né? Eu não sou tão velho, mas quando eu comecei a trabalhar com informática, era ainda um 386 no Windows 3.11. Antes do Windows era o DOS, né? E aí a gente tinha que trabalhar tudo via prompt de comando, né? Então, no DOS, né? Era assim, quer ver? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Era assim, ó. Não sei se vocês pegaram isso, tá? Então, no CMD era assim, né? Era assim que a gente compreendia como as pastas estavam identadas, né? Até se você abrir o CMD aí do seu computador, né? Aqui o CMD, né? Eu trabalhei muito aqui quando eu comecei a trabalhar. Comecei a mexer com informática, né? Era assim, ó. Então, se você botar o comando tree, ele vai, né, exibir aí no que a gente chama de estrutura de árvore, né? Porque parece umas raízes, né, que se organizam aí para poder identar, né? Isso chama identação. Quanto mais à direita, significa que, né, eles pertencem à hierarquia do elemento à esquerda, tá? Então esses elementos aqui estão dentro dessa pasta e por aí vai. Então a mesma coisa funciona aqui o navegador de projeto. Ele trabalha em estrutura de árvore. Então inicialmente, como esse nosso template não tem todos os elementos, né, ainda faltam elementos aqui, você vai, como é que se diz, ter apenas aqui as vistas, legendas, tabelas, folhas e as famílias, tá? E aí você vai clicando nesse maisinho, aí ele vai abrindo, ó. Observe que em vista ele separa aqui por 3 tipos, né? Planta de piso, planta de forro e elevações. E aqui você tem 3 níveis, tá? Dentro de família, ele organiza aqui por categoria, tá? Então dentro da categoria parede, nós temos 3 famílias. E apenas 3, tá? Parede é família de sistema. Então você não vai ter
inicialmente mais que 3 famílias de parede. Dentro da, da família você tem os tipos, certo? Então mais ou menos isso aqui, ó. Parede, nessa hierarquia aqui, ó, deixa eu passar uma setinha aqui para ficar claro para vocês, ó. Já dando aí um exemplo, ó. Então, esse nome parede aqui inicialmente é a categoria, esse nome parede básica é o nome da família e esse nome aqui é o nome do tipo, tá? Depois a gente vai aprofundar isso aí, ó. Então aqui é isso aqui, ó. Ficou bagunçado aqui, né? Deixa eu tentar arrumar aqui melhor. Ok? Beleza. Até antes da gente modelar, turma, porque modelar é a parte mais fácil, tá? Tem curso de Revit que os caras começam aí na primeira aula, já reproduzindo prédio, para o pessoal botar aí no Instagram, tirar foto, né? E aí a imagem conta, né? E aí o pessoal fica ali empolgado, mas, cara, não é meu objetivo porque é a minha realidade, tá? BIM, Revit é a minha realidade, eu trabalho todo dia com isso, então meio que compreendo o que é que falha, né? O que é que falta, o que é que vocês precisam saber para dominar bem. E para esse momento eu volto a falar sempre, né? Conceitos, tá? A gente tem que entender os conceitos, a definição das coisas, tá? Tem que saber o nome das coisas, tá? Não tem jeito. Se você não souber o que é cada coisa, você não vai conseguir comunicar com a ferramenta. Ok? Dúvidas? Perguntas? Para quem já trabalha com Revit aí, tem alguma coisa que é novidade, clareou, confundiu mais? Me dê um feedback aí antes da gente seguir aí para o próximo passo. Ou tá tudo ok? Pode seguir? Tudo ok, professor. Beleza. Tem umas mãozinhas aí, viu, turma, no, na plataforma. Qualquer coisa você bota um legal. Se alguém tiver alguma pergunta, levanta a mão, tá? Aí você pode fazer essa interação aí. Então, como eu cheguei atrasado, não falei com vocês direito, tá? Então, sejam bem-vindos aí na ordem que me aparece aqui: Bianca Dias, Elton Figueiredo, Gleicielen Moreira, Ionara, Keila, Lucas, Madison, Maurílio, Paulo, Raquel. Estou sentindo falta de quem? Vamos ver quem não veio hoje. Vamos lá. Então, Bianca tá aí, não veio ontem, né? Acho que teve problema com a internet. Elton tá aí. Giovana. Giovana não veio hoje. Giovana Gleicieri tá aí. Ionara tá. Keila. Keila tentou entrar algumas vezes, parece que saiu. Lucas tá. Madison tá. Seja bem-vindo, Madison. Maurílio, Paulo, Raquel e Tássia. Cadê Tássia? Aquela tá aí, aquela tá aí. Eu pensei que tinha saído. Cadê Tássia? Então faltou Tássia. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E nós temos aqui. Tem 2 pessoas faltando então. É Tássia e. Quem mais? Quem foi mais que faltou, turma? Bianca tá aí, Elton, Tássia e Giovana. Vou pedir o suporte para entrar em contato com eles. Rapidinho, tá, turma? Porque a presença é importante, tá? Se vocês tiverem falta, não recebe certificado.
Ok. Então deixa eu salvar aqui esse print e jogo aí para vocês. Mais uma vez. Pronto. Limpando a tela. Vamos lá. Uma coisa que a gente pode fazer é esconder aqui a janela de propriedades, ó, fechando, tá vendo? E fechando aqui também o ribbon. Você fica com essa área toda para você trabalhar. Uma grande novidade que teve no Revit na versão 2019 é a possibilidade de você arrastar as abas, né? Antigamente ele não tinha essas abas aqui, ó. Então você pode trabalhar com mais de um monitor e pegar essa abinha aqui, ó, e levar para outro monitor, ó. É fantástico, né? Às vezes, né, eu trabalho aqui com 3 monitores, boto 3D em um, terra em outro, corte no outro. Cara, isso ajuda muito, né? Para você trabalhar. A aula tá gravando sim, Paulo, tá? Deixa eu ver aqui as mensagens. Madison não assistiu ontem. Beleza, Madison. A aula fica gravada, né? Tem o link na descrição do grupo do WhatsApp. Você pode assistir. As aulas são gravadas todos os dias. Assim que acaba a aula, eu subo no YouTube. Eu creio que depois de 1 hora a aula fica pronta. É o tempo dele processar e disponibilizar a aula em Full HD, né? Eu gravo a aula em 1080, né? 1080 de resolução, então fica bom. Beleza? Então, turma, vocês podem fazer isso. E para retornar os elementos, tá? A gente vai aprender aqui a nossa primeira interação com atalhos. Para retornar a janela de propriedades, nós temos várias opções, tá? A janela de propriedades. Vamos lá. Para retornar a janela de propriedades, opção 1. Certo? Então, nesse momento eu vou fazer um negócio assim meio passo a passo, mas depois eu vou fazer mais resumido, tá? Para não ficar assim, é só mesmo um nivelamento. Algumas pessoas já podem até ter conhecimento disso, outras não. Então, exibindo e ocultando janelas da interface. Então, janelas Então, opção 01. Pela interface, você vai na aba Vista, tá vendo? Dentro da aba Vista, você vai ter o painel Janelas. Então, quando eu falar assim, você sempre fala, ó, quando eu chamo aba, você vai procurar sempre o nome aqui em cima. Quando eu chamo o nome do painel, você vai procurar sempre o nome aqui embaixo. Como eu só tenho 5 nomes, fica fácil, ó, painel Janelas. A ferramenta Interface do usuário. Tá vendo? Aí aqui você tem, né, a interface do usuário, ó, janela de propriedades, basta você clicar que ela aparece, tá bom? Aí vou fechar de novo. Então, a opção 1, né, vai ser pela interface, né? Então você vai na aba Vista, Janelas, vou botar aqui, ó, Vista, Janelas, interface do usuário, tá? Uma outra opção é você clicar com o botão direito do mouse aqui em qualquer lugar e aí ele vai ter aqui, ó, propriedades, tá vendo? Aí ele exibe também. Vou botar aqui a opção 2. Botão direito do mouse, propriedades. Certo? Ok. A opção 3, agora, são com atalhos. E aí a gente vai aprender a fazer
o nosso primeiro atalho no Revit. Então, para você habilitar a janela de propriedades, basta você digitar no teclado PP. Lembrando que desculpa, eu falei AutoCAD, né? Lembrando que no Revit você não precisa apertar Enter. Basta digitar PP, ó. Tá vendo? Ela aparece. PP, ela aparece. Você também tem um atalho Ctrl 1, tá? E você ainda tem o atalho, eu acho que é Ctrl. Tem um outro atalho também, que é o... Eu vou lembrar. VP. São 3 atalhos. Não sei porque que ele coloca todos esses atalhos, tá? Mas ele tem esses atalhos. Atalhos, né? E aí ele tem PP, VP e Ctrl mais 1. Certo? Então, PP, PP, VP, VP, Ctrl 1, Ctrl 1. Ok? É isso aí. Para você ocultar e exibir o navegador de projeto, é a mesma coisa. Ó. Interface do usuário, navegador de projeto. Tá vendo? Fechou ele aqui. Botão direito do mouse, navegadores, navegador de projeto. Tá aqui também. Agora, o navegador de projeto não tem atalho. E eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com atalhos. Os atalhos deixam as ferramentas mais ágeis. Você ganha uma agilidade muito grande trabalhando com atalhos. Mas o Revit nos dá a possibilidade de personalizar os atalhos. Eu acho isso muito fantástico, tá? É muito simples, muito mais simples do que o AutoCAD. Você coloca o atalho que você quiser, com o nome que você quiser, na hora que você quiser. E aí, para você acessar esses recursos dos atalhos, a gente vai na aba Arquivo, Opções, tá? E aí você vai ter aqui em Interface do usuário, você vai ter aqui, ó, atalhos do teclado, tá vendo? Deixa eu levar essa galera para cá, para ficar mais fácil aqui de trabalhar, ó. Atalhos de teclado, ó. Tá vendo? Tá aqui, atalho de teclado. Quando você clica aqui em personalizar, o Revit vai mostrar para você, deixa eu botar esses caras aqui para cima. Ele vai mostrar para você uma lista enorme aqui, ó. Tá vendo? Então, uma lista enorme aqui de comandos, né? Que são passíveis de ter atalho. Todos esses que estão em branco, turma, podem ter atalhos associados. Esses que já estão com texto aqui, ó, é porque já tem atalho. Se eu botar aqui propriedades, por exemplo, você vai ver que tem aqueles 3 atalhos que eu falei para vocês, ó, PP, Ctrl 1 e VP. Bom, já para agilizar o lado, eu já compilei essas informações e vou disponibilizar para vocês aqui logo no Google Classroom um documento com todos os atalhos que já vem por padrão no Revit, tá? Lembrando que a gente pode criar. Então, esses que eu vou disponibilizar agora são atalhos que já vêm por padrão, tá? Então, eu já preparei um documento. Quem quiser imprimir, pode imprimir. Tá aqui a turma de vocês. Então deixa eu pegar aqui logo. Muita janela aqui, né? Deixa eu deixar essa aqui para ficar mais livre. Atividades, então material didático, keyboard shortcuts, publicar. Então já está aí postado, certo? E o documento é esse aqui, ó. Deixa eu
salvar ele aqui para mostrar para vocês uma coisa. Ele tá com 2020 aí também, turma, que eu acabei não atualizando, tá? Vão me perdoando por isso aí. Eu acabei não atualizando aí, só mudar o número de 2020 para 2022, mas ele não muda muita coisa não. Bom, deixa eu dar um print nisso aqui, para poder limpar minha tela. É bem parecido com o PGP do AutoCAD, né? É. Keila, se você não tiver, você acessa o Google Classroom e aí você vai colocar o código da turma que está na descrição do grupo. Aí você entra lá automaticamente. Então olha só, turma, o arquivo é esse aqui, ó, tá? Eu coloquei o nome em inglês porque geralmente o atalho ele é a sigla do comando em inglês, tá? E é uma coisa que eu recomendo, até para quem tem esse perfil mais didático, é o seguinte: pega esse seu arquivo aí no PDF, e aí, por exemplo, a gente acabou de aprender 3 atalhos aqui, né? Que foi da janela de propriedades, ó. Então, isso é um recurso que eu acho bacana para você acompanhar seus estudos, tá? Se você chegar aqui, por exemplo, e criar aqui uma anotação, tá vendo? Você pode criar anotação aqui, ó. Exibir ou ocultar janela de propriedades, tá vendo? E aí você vai acompanhando o que você está aprendendo cada dia. Aí você salva esse arquivo, né? Depois você usa ele como consulta. Pô, para que serve aquele atalho? Ó, passou a mão aqui em cima, ele já exibe ali, tá? Então é um recurso que eu... É uma técnica aí de estudo que eu recomendo, tá? Vou salvar ele aqui na pasta da turma de vocês, para eu ficar acompanhando os atalhos que nós já aprendemos, tá? Então eu uso alguns recursos para garantir que não fique nada de fora, tá? Então um dos recursos é essa lista de atalhos. Outro recurso são deixa eu pegar o nome dele aqui, que o nome ficou enorme. O nome ficou enorme. Outro recurso que eu utilizo são como é que eu posso dizer? As ementas, né? Nós temos as ementas ali de coisa. Keila, deixa eu dar uma olhada aqui o que está acontecendo. O que está acontecendo com você? Deixa eu abrir aqui, tá? Pera aí, viu, turma? Rapidinho, só pra gente ver aqui a situação de Keila. Ó, Bianca, Elton, Giovana, Gleice, Ionara, tá todo mundo aqui na turma. Né? O que é que você vai fazer, Keila? Ó, eu vou fazer o seguinte, ó. Você vai pesquisar no Google Classroom, tá vendo? E aí quando você entrar no Google Classroom, vai pedir para fazer o login, né? Alguma conta sua do e-mail, do Gmail. Deixa eu ver se essa aqui vai. Aí você vai clicar aqui nesse botãozinho, ó, nesse mais, tá vendo? Nesse mais você vai participar da turma, aí você vai colocar o código que está aí no grupo, na descrição do grupo. O código é esse aqui, ó, deixa eu colocar aqui para você. Esse código aqui, ó, tá vendo? E aí você vai participar e ele entra. Bom, se você estiver utilizando o e-mail da UFES, pode ser que ele não consiga, né? Porque o e-mail da UFES é um e-mail corporativo. E aí tem essa situação, tá?
Então, por exemplo, se eu criar uma sala de aula com e-mail da Protobin, ele não deixa entrar pessoas externas, são empresas da corporação. Então, tenta ver se você consegue ver com algum outro e-mail pessoal, e-mail Gmail, pode ser que seja isso, tá? Já passei por situações desse tipo. Tá bom? Beijo, pronto, isso aí. Ok. Turma, o navegador de projeto não tem atalho, mas nós podemos criar. E a gente vai fazer isso ao longo do curso com várias ferramentas para poder fazer isso. Tá? Então, para a gente criar atalho, a gente precisa acessar aquela janela de atalhos. E aí eu vou usar o atalho para acessar ela. Não vou mais lá pelo arquivo. Então o atalho para isso é o KS, que vem da sigla Keyboard Shortcuts, tá vendo? Então você digitou KS, já aparece essa janela, tá vendo? Já apareceu essa janela. Agora você vai digitar aqui, ó, em pesquisar, vai digitar navegador. Ó, navegador de projeto está sem atalho, né? Aí o que é que eu faço? Eu digito aqui NP, não precisa apertar Shift, porque ele só entende em maiúsculo, né? Se você apertar Shift mais N, ele vai entender que o Shift também faz parte do atalho. Aí você bota o NP, tá vendo? E atribuir. Aí agora, eu botei NP porque é navegador de projeto. Você tem que tomar muito cuidado, porque se você colocar algum par de letras que já foi utilizado em outra ferramenta, ele vai ter algum problema, tá? A gente tem uma situação aqui, por exemplo, que é com o atalho EW, né? O atalho EW, eu não sei por que motivo, no Revit ele tem duas vezes, ó. Ó, tem um EW aqui, tá vendo? EW duas vezes, ó. Né? Mas, enfim, ele acaba dando certo quando você está trabalhando lá com a parte de sistemas, né? Parte de elétrica. Né? E esse aqui é para editar linhas de chamada. Então, mais para frente, a gente vai alterar esse atalho aqui. Tá? Bom, uma outra dica que eu dou é o seguinte. Eu tenho uma porrada de atalhos que eu já criei para auxiliar minha forma de trabalhar, mas acontece que essa configuração ela é exclusiva da sua máquina, do seu computador. De repente você vai trabalhar no computador de uma outra pessoa, ou formatou sua máquina, né? Ou você vai instalar o Revit em outro computador, enfim. E aí você vai ter que estar configurando tudo de novo. Então não precisa, tá, turma? Então você pode criar todos os seus atalhos e depois exportar, ó, um arquivo XML, tá vendo? Ele vem aqui, ó, Keyboard Shortcuts XML, você salva lá onde você quiser. E aí toda vez que você for trabalhar ou em uma máquina nova ou formatar o computador, basta você carregar esse XML e ele já coloca todos os seus atalhos lá, tá? Então, eu já tenho um arquivo aqui com todos os meus atalhos, mas para a turma eu considero do zero aí. Então, testando, ó, NP, agora funcionando, tá? PP, NP, ó, sumiu. Oi, PP, professor. NP. Oi. E carrega esse arquivo do mesmo jeito que carrega uma família? Não, esse arquivo você vai carregar lá na ferramenta de atalhos, ó. Aqui, tá vendo? É importar, tá? Ah, entendi. Deixa eu colocar, vou até colocar aqui
para botar, ó, exportar arquivos com atalhos criados e importar arquivos com atalhos criados. Lembrando que esse arquivo é XML, tá? Então vou botar a setinha aqui para ficar claro para você, ó. Então aqui você exporta e aqui você importa, tá bom? Boa pergunta isso aí. Aqui você importa e aqui você exporta. Certo? Então deixa eu jogar isso aqui para vocês. Tá aí. Beleza. Turma, nós temos aqui mais alguns elementos da interface que eu vou falar superficialmente agora, porque não adianta eu parar para explicar cada um deles, né? É perder tempo. Quando a gente for utilizar, eu explico com mais detalhe, tá? Para não ficar aquela ementa teórica. Eu só vou falar o nome e aí depois a gente volta para eles. Então, nós temos aqui, ó, no final da vista, tá? As configurações de vista. Aqui nós temos propriedades temporárias e aqui nós temos aqui alguns navegadores, tá? Então, nem vou aprofundar nisso aqui agora, porque vai chegar o momento que na modelagem que a gente vai precisar utilizar eles. Aí lá eu explico. Nosso próximo assunto agora é explicar o conceito de vistas, tá? E aí, deu 1 hora de aula, vou dar aquele intervalinho e a gente volta daqui 10 minutinhos para eu poder vir com esses conceitos de vista, que é, né, a forma como o Revit trata a exibição gráfica, beleza? Bom, 10 minutinhos aí como combinado, toma água, toma um café, vai ao banheiro e a gente já volta.
Opa, turma, voltamos. Vamos lá. Escutam? Escutam, né? Deixei aqui já Sim. o negócio certo. E aí vamos lá. Seguinte. Deixa eu só analisar uma coisa aqui. Pronto. Beleza, turma. Sempre falando aí dos conceitos, né? É importante. Então, conceito de vista. Como é que o Revit trabalha, tá? É muito comum a gente ver as pessoas falando, né? Ah, porque o Revit é bacana porque ele gera os cortes automáticos. O Revit gera os quantitativos de forma automática. Né? Tem gente até que acha que se você carregar um arquivo no AutoCAD, ele já vai levantar assim, tudo sozinho, né? Então, na verdade, o que nós temos é o seguinte: a gente vai ter que voltar lá para as aulas de geometria analítica, né? E desenho técnico, para compreender o conceito por vista. Não sei vocês, mas quando eu comecei a trabalhar em escritório de projeto, na minha época, meu chefe, né, ele pedia assim: ó, Renato, esse projeto a gente precisa das entregas para projeto de prefeitura. Né? E aí ele falava: a gente precisa de planta baixa, 2 cortes, fachada e as vistas. Então o pessoal tem no senso comum que vista se refere às elevações laterais, né? Ou elevação, né, de qualquer forma, né? Pelo menos isso quando eu consegui, tá? Deixa eu só responder um aluno aqui que não veio hoje. Então, olha só. Tecnicamente, né, e aí por conceito, né, a vista, né, de um objeto nada mais é do que o resultado gráfico daquele objeto, considerando a posição do observador. Então, todo documento gráfico, toda peça gráfica, na verdade é uma vista, tá bom? Então, uma planta baixa é uma vista. Só que qual é a convenção, tá? Para não dizer norma, não existe uma regra. Né? Aquilo que a gente aprende na faculdade, que a planta baixa tem que ser cortada a 1,5 m. Isso é uma convenção, turma, não é regra. Depende da edificação e da situação. Mas uma convenção que a gente tem é o seguinte: uma planta baixa, tá? Ela representa uma vista, né? Paralela, né, ao plano secante da edificação, de tal modo que ela é seccionada numa altura qual que seja mais alta que as vergas e mais baixa que as contras-vergas, para que dessa forma você consiga enxergar todas as aberturas. E essa altura pode ser variável. Se for uma edificação corrente, comum, vai estar ali 1,20 m, 1,5 m atende. Mas se for uma catedral, se for uma biblioteca com pé direito enorme, se for lá o Templo de Salomão, lá, né, que é gigantesco, se você cortar a edificação a 1,5 m, você não vai representar a edificação da melhor forma. Então, isso é uma convenção. Então, o que o Revit chama, né, de resultado gráfico tem muito a ver com as convenções internacionais dessas terminologias. Tanto que se você observar aqui, ó,
Na primeira hierarquia que ele tem no navegador de projeto, ele chama de vistas. E ele considera planta de piso, planta de forro e planta de elevação como vista. Tá? Então, tudo que você faz no Revit já é tridimensional. Você modela ele sempre pensando em 3D. Os seus resultados gráficos, que são as vistas, que podem ser cortes, fachadas, perspectivas, nada mais são do que resultados, né, considerando a posição de um observador. E aí eu vou fazer aqui uma intervenção simples só para explicar para vocês. Olha só, eu vou fazer aqui um quadrado aqui, tá? Bem simples. Vou colocar aqui também um telhado. Tá bem simples também, sem muita delonga, tá? Certo? E vou colocar aqui, ó, de propósito, desse lado de cá vou colocar 2 portas, desse lado vou botar uma porta aqui e 2 portas aqui, desse lado aqui vou botar algumas janelas, 3 janelas, e desse lado aqui vou botar 2 janelas, tá? Observe, turma, que nesse template você tem a posição desses 4 carinhas aqui, ó. Se você buscar lá na norma 6492, que diz de representação de projeto de arquitetura, você vai ver que esses elementos, né, significam o ponto da observação da elevação. E ela tem muita relação justamente com essas 4 vistas aqui de elevação, tá? Orientada aqui de cada forma. Para abrir uma vista, você basta dar 2 cliques aqui na vista no navegador do projeto ou clicar aqui também no elemento. Então, considerando esse desenho que eu fiz aqui, se eu abrir a vista norte, o que é que você espera ter como resultado gráfico? Tá? Participação, turma, viu? Tá todo mundo aí com o microfoninho desligado, com a câmera desligada, mas participação é importante. Vamos lá. O que é que vocês esperam ver quando eu abrir o resultado da minha vista norte? Um muro e 2 portas. Beleza. Essas minhas portas vão estar mais à direita ou mais à esquerda? Direita. À direita. Vamos lá. Então vou abrir aqui minha vista norte, ó, e, né, conforme Lucas falou aí, as minhas portas estão à direita, tá? Porque eu estou considerando que o meu carinha está olhando para cá, né? Então uma pessoa olhando para cá. Então essa porta vai estar ali à direita dele. Quando eu abrir a minha vista sul, o que é que eu vou enxergar? Parede e algumas janelas ali, né? Algumas áreas de ventilação. Essas janelas vão estar à esquerda ou à direita? Esquerda, quem está observando. À esquerda, tá vendo? Então tá aqui. Então, turma, na verdade, não é correto você falar que o Revit gera corte, gera vista. Você já fez, você só fez, né, visualizar de outra forma, tá? Ao mesmo tempo, você também já tem o 3D, né, porque você já fez ele em 3D. Tá? Vou botar aqui todo mundo em cores consistentes. Opa. E também, se você precisar fazer um corte, basta você passar a linha de corte onde você precisa enxergar, ó, tá vendo? E aí ele, né, incluiu um novo grupo aqui de vistas chamado corte. Quando você clica o corte,
ele já fez ali o corte da sua edificação, tá? Então, só isso aqui, turma, né? Não tem muita novidade para vocês, né, que já trabalham com Revit, mas só isso aqui, quando eu pego alunos ali que são puramente AutoCAD, que trabalham com AutoCAD há vários anos e nunca ouviu falar do Revit, só nessa aula o cara já começa a levantar a mão para o céu, né? Porque você fazer retrabalho em projeto, e todo projeto tem um retrabalho, né, por mais mínimo que seja, você mudar corte, cara, é complicado, viu? Dá dor de cabeça, tá? E aí você consegue, por conta das vistas, tá? Cada elemento desse aqui é uma vista, você consegue, né, ter, né, todas as vistas disponíveis aí ao mesmo tempo, tá? Então, não importa a vista que você trabalha, você pode trabalhar dessa forma e fazer suas alterações aí do jeito que você quiser. Você está o tempo todo ali, ó, né, trabalhando. Então, isso aqui não é como CAD, que são cópias do desenho, ou na melhor das hipóteses, referências externas de desenho. Você está manipulando o seu modelo, entretanto, olhando de formas diferentes. Tá bom? Tá claro para todo mundo? Para alguém da turma isso aqui é novidade? Quem nunca teve contato com Revit, para quem já teve, me expliquem, me dê um feedback disso aí. Pessoal que está aí no quarto semestre, não sei se já está trabalhando com AutoCAD, né? Me dê um feedback se vocês sentem alguma diferença ou se vocês ainda são muito novos para compreender. Paulo, você que já mexe, Madison também já está mexendo. Tranquilo, até aqui tá tranquilo. Eu realmente já estava usando a parte ali das interfaces, mas eu não sabia os nomes, né? Os nomes corretos. Foi interessante. Só uma curiosidade, eu não sei se é da Autodesk isso ou não. No Autodesk Inventor, a gente também tem alguns atalhos que se repetem, mas eles são em ambientes diferentes. Então, acaba não dando... não interferindo, né? Porque pode ser o mesmo comando, mas para interface diferente, vamos falar assim. Isso, Por exemplo, isso, se fosse a fachada, elevação ou planta. E só uma curiosidade, deve ser da isso. Autodesk isso. Contextos diferentes, exatamente. Beleza, Paulo. Realmente essa questão dos nomes são bem importantes, né? Ao longo do tempo eu percebi, principalmente quando a gente está numa situação de uma dúvida mais avançada e você precisa cair para livro, para fórum, e aí ajuda muito você tirar sua dúvida e Ajuda porque se também você não sabe o desenvolver. nome, você não sabe como recorrer a uma ajuda, né? Exatamente. Beleza, turma? Tranquilo? Eu também senti muita diferença foi em você estar fazendo a planta abaixo e você acompanhando o projeto em 3D. Eu achei bem bacana mesmo. E outra coisa também foi nos cortes, porque no AutoCAD era muito chato, você tá criando aquelas linhas infinitas e tá É, ligando aqueles pontos. No Revit é bem mais prático. é, Ele já te dá tudo pronto, na verdade. é, é. Tem um adendo aí, tá? É bom essa discussão e até foi bom aqui Lucas e Paulo, né, terem participado dessa discussão, tá? Eu vou pedir licença aí para usar vocês como exemplo, porque vocês estão basicamente em extremos aí de carreira profissional, né? Por exemplo, o Lucas, talvez, estou julgando, né, não passou pela experiência que o Paulo passou, de trabalhar na mão, ir para o AutoCAD, o R13, que ainda era muito linha de comando, né, Paulo? E fez muitos projetos que se executaram, e aí teve o processo de amadurecimento, né, de errar e aprender, e por aí vai. Para essa geração mais nova, como o Lucas aí o pessoal, não é uma crítica negativa, tá, turma? Mas é um conselho, né, que eu vou me colocar aqui como no meio termo aí entre Paulo e Lucas, tá? É um conselho seguinte: hoje os recursos estão muito acessíveis, tá? Os recursos digitais. Então, antigamente, para você ter uma máquina que você tem um processamento de notebook hoje, você gastaria um preço de um carro,
e ocuparia a sua sala. Hoje você tem muito recurso, e como você falou, realmente é chato fazer corte daquele jeito. Mas esse processo que era antigo, ele cria condições cognitivas que lhe dão abstrações mentais mais robustas, né? Você fica independente do recurso eletrônico. Hoje, a gente fica muito dependente do recurso eletrônico, né? Com o passar do tempo, claro, todo local vai ter uns 5G, vai ter computador, então você tem um recurso para potencializar, né? Ele realmente potencializa, você consegue fazer coisas que você não conseguiria fazer na mão. Mas, trazendo para o Revit, né, o que é a principal exigência do Revit? O Revit é um software profissional desenvolvido exclusivamente para profissionais do segmento AECO, Arquitetura, Engenharia, Construção e Operação. Trabalhar com ele vai lhe dar um feedback em 2 caminhos. Primeiro, você só vai conseguir ter resultado com ele se você entender de construção. Entendeu? E para você entender de construção, você vai precisar de experiência. Porque você vai precisar, ao longo do tempo, aumentar o nível de detalhamento e trazer para o mais próximo da realidade o seu modelo. Então, o fluxo de BIM ideal é o quê? É você construir a sua edificação virtualmente, fazer suas diversas simulações, verificar suas diversas compatibilizações, custo, né? Fazer tudo que você vai fazer na vida real, você vai fazer no computador. Às vezes eu brinco dizendo que a gente brinca de pedreiro virtual quando você vai para o Revit, tá? E aí, cara, quando você é muito novo, ainda vocês quarto semestre, ainda não pegaram disciplinas profissionalizantes, a gente não tem noção disso. Então, eu recomendo muito para quem, né, quer isso aí, se aproximar do pessoal da execução, tá? O pessoal que tem mais experiência em como fazer as coisas, o pessoal que já projetou, que já errou, que já sabe como faz, que já sabe como detalhar, tá? Tem situações, por exemplo, que eu já passei, que eu ia para o campo e pedia, chegava com o computador para o mestre de obras, né, com 40 anos de experiência, e falava: ô mestre, eu estou precisando de sua ajuda. Né? E até esse ato de humildade você ganha o pessoal, entendeu? Porque há uma... Agora não, né? Que agora que a engenharia está ruim, né? Tá todo mundo sem emprego, mas época de 2013, 2012, aí no boom da engenharia, quando grandes empresas iam para dentro da universidade pressionar os docentes para formar o pessoal, formou uma leva de engenheiros muito soberbos, né? Então tinha engenheiro que chegava na obra com um problema de ego muito grande, né? E se dava mal, porque achava que sabia tudo, né? Então não pode, cara. Então a gente tem que unir o melhor dos 2 mundos. A facilidade, a agilidade que, né, o jovem tem, porque já nasceu no mundo digital, de incorporar essas coisas, com a experiência de quem já materializou. Porque até você materializar o seu projeto é como um parto, tá? Eu lembro como hoje, o primeiro projeto que eu passei muito tempo projetando, mas sempre sob responsabilidade de outros, né? Quando eu montei meu próprio negócio, que eu fiz meu primeiro projeto, que eu executei meu primeiro projeto, você vê que as dores são outras, né? O medo é outro, o custo é outro, as preocupações são outras, né? Aconteceu tudo de errado na minha primeira obra, né? Fiquei desesperado, mas é aquilo que eu falo, né? Você forma, passa aí uns 10 anos tomando porrada, para depois você dizer que é engenheiro, né? É como aquele filme do Rocky Balboa, lembra lá do Rocky Balboa, que ele fala com o filho dele? A vida não é... O que importa não é o quanto forte você bata, mas o quanto você aguenta ficar em pé.
Beleza? Então eu falo isso, Lucas e Paulo, tá usando vocês como exemplo aí, até pedindo licença, porque eu vejo duas gerações bem diferentes, viu? Então, eu falo isso de duas formas, tá? Tanto a gente tentar romper as barreiras das gerações e unir as duas forças, tá? Eu já passei por isso, já cheguei em empresas para fazer consultoria, tinha lá arquitetos de 20 anos da empresa e o pessoal foi muito resistente comigo, porque achava que eu estava lá para tomar o lugar deles. Teve incorporadores que eu fui e mostrei tudo que tinha de BIM, o cara foi muito negacionista, disse não em tudo. E aí eu percebi que você mexe com o ego da pessoa, né? É delicado. A gente trabalhando com o BIM, né? Todos vocês aí que estão, né, trabalhando aí com BIM, querem trabalhar com BIM, lembra que vocês estão na crista da onda. A gente está na disrupção do momento, tá? Não é fácil. Tá? Já tô até indo para depoimento pessoal aqui, mas não é fácil, tá? Não está sendo fácil manter isso aqui, mas eu acredito nesse sonho. Não é fácil por quê? Porque é investimento muito alto para um mercado que ainda não está pronto, um mercado que ainda tem muita resistência e que não tem referência. Ninguém sabe ainda como são as coisas. A não ser na região de Paulo, talvez sim, né? Eixo Rio, São Paulo ali, as coisas estão bem mais maduras, mas aqui para cima não está, né? Não tem referência. Então, às vezes o pessoal fala, eu quero um projeto em BIM, mas ele só sabe isso, nem sabe o que é que ele quer pedir, qual entrega de BIM ele quer. Tá bom? Mas assim, de primeiro passo, no primeiro degrau, só o fato de você fazer um projeto mais rápido, mais preciso, sem errar corte, sem quebrar cabeça com corte de escada, com uma entrega digital tridimensional, você já ganha muito seu cliente. Tá bom? Bom, esse atalhozinho aqui que eu utilizei para poder deixar as telas lado a lado, né, elas ficam aqui, ó, turma. Na aba, se eu falar muito aí, viu, turma, vai desculpando, mas são informações importantes que eu gosto de falar. Ó, na aba vista, painel janela, você vai ter esses dois elementos aqui, ó, vista lado a lado e guia vistas, tá? E tem atalho para isso, tá? É o atalho TW e WT, só o inverso do outro, tá? Tile Window e o outro desfaz, tá bom? Então, ó, TW e WT. Opa, esse aqui deixa eu apagar. WT e TW, tá? Ele faz isso aí. Tá vendo? TW, WT. Né? Quando você tiver várias janelas, se você quiser ver, você faz isso aí que ele já organiza tudo direitinho. Beleza? Dúvidas, perguntas? Deixa eu abrir. Eu passei a ementa para vocês acompanhando? Com o TW, ele abre todas as vistas que já estão selecionadas? Ou, tipo, tem como eu selecionar quais eu quero abrir? Não, todas as que estão abertas. Se você não As que estão quiser abertas. alguma, você fecha aqui, ó, tá vendo? Você pode fechar. Aí se você quiser, por Entendi. exemplo, só essas duas aqui, você fecha as outras e ele fica. Entendi. Turma, eu não sei se eu passei para todo mundo a ementa que a gente vai trabalhar, tá? Mas a ementa é essa aqui, ó. Eu separo essa ementa em 10 módulos, não necessariamente são na ordem, mas são elementos obrigatórios para a gente ser um bom modelador de Revit, tá? E aí, né, durante a semana eu vou revisando para passar para vocês e perguntar para vocês se alguma coisa ficou na dúvida. Eu gosto muito de acompanhando. Eu preciso que meus alunos aprendam. Às vezes as pessoas ficam com receio de falar, de tirar uma dúvida, mas aí eu vou criando esse ambiente. Então, olha só. Nesse módulo 1, que é o que a gente está trabalhando, né, eu vou marcar aqui o que a gente já viu e se alguma coisa
dessas ficou em dúvida, vocês me falam, porque a gente já vai partir aí já para o próximo conteúdo. Então a primeira coisa é conhecendo sua conta Autodesk, tá? Tem essa ferramenta chamada Autodesk Desktop App. Não falei para vocês, vou falar. Plataforma de educação, né? O Application Menu, o menu do arquivo, o QAT, nós vimos ontem, o Info Center, nós vimos ontem, o Ribbon, nós vimos ontem, janela de propriedades, vimos hoje, navegador de projeto, vimos hoje, certo? Aí a barra de status, eu falei superficialmente, área de desenho, a gente viu agora, esses outros eu não vou marcar porque a gente só passou superficialmente. Vou falar sobre essa ferramenta aqui, tá? Que é importante. Essa ferramenta, na verdade, quando você instala o Revit, né, ou qualquer produto da Autodesk, ele instala junto essa ferramenta aqui, ó, o aplicativo da área de trabalho da Autodesk. E aqui ele mostra os softwares que já estão instalados e sempre aparece aqui as atualizações. Altamente recomendado que toda vez que lance uma atualização você faça. Então, há uma semana atrás, ó, ele lançou uma atualização aqui do Revit 2022. Esses outros recursos aqui são plugins, né, ou add-ins, né, que são desenvolvidos pela própria Autodesk para poder, como é que se diz? Melhorar o processo. Não precisa instalar eles não, tá? Nesse momento não, só vai encher seu Revit de muita coisa. Instale somente o que tiver com hotfix e atualizações. Vou até botar o meu aqui para atualizar. Até o final da aula atualiza, ok? Olha, o pessoal falando isso aí, beleza. Estou acompanhando o chat aqui, às vezes eu demoro de ver o chat, mas a gente olha. Vamos lá. Oi, Renato. Oi. Eu tô com o meu aberto aqui. Onde que você clicou para chegar nessa janela aí? Do lado do nome? Aqui onde tem essa setinha. Não, antes, para chegar nessa janela. Ah, você vai aqui na área de trabalho, você digita Autodesk. Ah, tá. Eu achei que fosse lá em cima. Você digita aqui, ó. Ele está instalado no Windows. Ou ele vai estar como Autodesk Desktop App ou aplicativo da área de trabalho da Autodesk. Perfeito, deu aí. Aí você verifica isso aí. Beleza? Beleza, obrigado. Bom, turma, a gente já vai entrar aqui agora no módulo 2. Então, deixa eu concluir algumas coisas do módulo 1 aqui, porque a gente só tem mais 5 minutos. E é o seguinte, a barra de status, ela fica aqui embaixo, ó. Essa barra de status, na verdade, ela traz informações do que você está fazendo no momento, tá? Então, se eu for colocar aqui, por exemplo, uma parede, ó, se eu chamar aqui a ferramenta de parede, né? Aí ele vai avisar para mim, ó, clique para inserir o ponto inicial. Clique para inserir o ponto final. Então, toda a ferramenta que você estiver trabalhando, principalmente aquelas novas que você vai começar a primeira vez, se oriente sempre aqui na barra de status, que ele vai lhe dar uma orientada sobre o próximo passo a ser feito, tá? Então, é bem autoexplicativo aí. Ok? Deixa eu soltar esse print aqui para vocês. Tá aí mais um print. Certo? Então, aqui agora a gente conclui a barra de status. E aí, esse aqui eu não vou ver agora.
Então, por enquanto, por hoje é só, pessoal, tá? Esses elementos aqui, ó, todos esses aqui, eu prefiro tratar deles quando a gente já estiver modelando. Bom, para amanhã. Amanhã a gente vai trabalhar com, né, conhecendo esses elementos, certo? Esses outros elementos aqui, tá? E aí a gente, até sexta, deve terminar aqui o módulo 3 e o módulo 4, tá? Acho até o módulo 3, até sexta, tá? Bom, Paulo, eu vou pedir depois para você me mandar aquele arquivo novamente, porque eu não consegui baixar ele no WhatsApp, tá? Que eu já vou trabalhar ele para a partir de segunda a gente começar a dar uma estudada. Turma, eu vou deixando vocês por aqui, tá? Essa semana, essas primeiras aulas são assim mesmo, tá? São explicativas, mas lá na frente vocês vão entender a importância dela, principalmente quando vocês estiverem trocando figurinhas com outros colegas que trabalham com Revit, né? Quem não fez um curso assim no centro de treinamento, vocês vão perceber que vocês estão bem à frente, né? Por conta da abordagem que a gente está. Então só peço paciência e compreensão aí. Eu sei que todo mundo está ansioso para meter a mão na massa, para ver o modelo crescer, para ir para os conceitos, mas é importante para que a gente consiga compreender as coisas de uma forma mais suave e fácil, tá bom? Podem confiar em mim. Essa é o roteiro que eu tenho utilizado aí já há mais de 40 turmas, sempre aperfeiçoando, cada turma aperfeiçoando, e o que tem, né, o fluxo melhor tem sido essa abordagem mesmo, tá bom? Então, no mais, eu desejo a todos vocês aí uma ótima noite, fiquem com Deus, obrigado aí pela presença, tá? E até amanhã, se Deus quiser. Daqui a pouquinho a aula já está aí no YouTube. Boa noite, Renato. Obrigado. Boa noite, Paulo. Abração, turma. Até amanhã.